Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de outubro de 2012, domingo. O verbete é de número 2447. Tem 7 páginas, 49 elogios e 24 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 17 máximos. O tema é Ágora Cognopolita. A especialidade é parapoliticologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe, se dedicou muito, é o professor Alexandre, que está hoje muito bem assessorado aí. Definição. A Ágora Cognopolita é a praça pública multifuncional da Cognópolis Foz, tal qual núcleo político e parapolítico do proto-Estado mundial, objetivando estimular a convivialidade sadia entre os cognopolitanos através de atividades culturais e políticas, com destaque para a democracia pura do Conselho dos 500. O holopensene pessoal da sociabilidade. O holopensene interassistencial sustentado pelos tenepsistas. O holopensene desassediado sustentado pelos seres despertos. O holopensene traforista da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. A radicação vitalícia no holopensene da Cognópolis. O mater pensene atrator de assistidos e assistentes da Cognópolis. O holopensene cognopolita na condição de conceptáculo evolutivo. O holopensene da convivência sadia. A ágora cognopolita, a ágora ateniense, elemento síntese convergente da polis clássica, com o auge do século, quinto século antes da Era Comum. A sociedade aberta, o sistema aberto, o debate sobre a criação do Estado mundial, o debate mundial, o mini-laboratório sociológico, o desconforto imaturo na convivência com pensamento diferente. As parapopulações, a comunex interlúdio, a para-reurbanologia, o mega-entrosamento socin-sociex, o para-saneamento ambiental da baratrosfera, a para-sociologia, a para-segurança da Cognópolis, a integração dos intermissivistas extrafísicos com os intermissivistas ressomados, a coerência multidimensional na assunção da identidade conscienciocêntrica, a afinidade prosêmica energossomática constituindo as comunidades e paracomunidades. Na argumentologia tem o tópico da tabelologia, com 5 paralelos entre a ágora ateniense e a proposta da ágora cognopolita. Também, logo em seguida, nós temos o outro tópico, vitrine. A ágora cognopolita pode ser o referencial ou vitrine intrafísica para o debate de temas de máxima importância para a sociedade. Então, ele dá 5 tipos aqui. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos carga da convivialidade, consciência política, crescendo helenismo, conscienciologia, edificação conscienciocêntrica e proto-estado mundial. Frase enfática. A ágora cognopolita constitui vitrine multidimensional explicitadora do conscienciocentrismo intrafísico, objetivando a materialização da prática dos cursos intermissivos avançados. Você já identificou a importância da ágora cognopolita para a integração e consolidação da Cognópolis Foz? Reconhece a relação com o proto-estado mundial? A filmografia tem uma fonte, a bibliografia específica tem 11 fontes específicas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Integração, cooperação, aglutinação,
mega entrosamento. Vínculo, CGC, conscienciocentrismo, cognópolis, conceptáculo. Coletividade, grupalidade, liberopensianidade, interassistencialidade e interaciologia. Conviviologia, debatologia, sinergismologia, parapoliticologia e parasociologia. O verbete hoje do dicionário é a clarividenciologia, o argumento é auto-parapercepciológico. Nós chamamos a atenção aí para os fenômenos que nós falamos aqui, de 3 fenômenos aí básicos dentro do argumentário. Nós queremos dizer que esse verbete foi colocado na frente dos outros devido ao debate aí na mini tertúlia de manhã. Agora, professor, dia sim, dia não, aproximam-se de mim pessoas que exteriorizam energias de gratidão, porém não têm nenhuma memória de tê-las ajudado, nem intrafísica, nem extrafisicamente. É possível ajudar a consciência no extrafísico sem saber que se está fazendo isso? Não, aí também tem um negócio seu, o seguinte, às vezes é um processo de vidas anteriores. Já pensou nisso? Você precisa de melhorar a retrocognição. Agora, para você, professor Alexandre, na estrangeirismologia, página 1, poderia nos explicar o termo amitié amoureuse, quer dizer, que é amizade amorosa? Isso. Esse termo, ele está presente, eu peguei em diversos verbetes relacionados com a ágora. Então, verbetes de duplologia, fusão social, e tem a ver justamente com a amizade amorosa. Uma definição que eu encontrei para ele é o fato de um casal não necessariamente morar juntos, são amigos, têm um relacionamento, e isso é uma tendência nos dias de hoje. Tá certo? E como a ágora, né, a gente vê aqui, tem vários outros estrangeirismos relacionados aí à afetividade, à amizade, a gente achou por bem colocar esse conceito também. Amitié amoureuse. Amitié amoureuse. Agora, parafatologia, página 2, final da 2ª linha. De quais formas funciona o parasaneamento ambiental da baratrosfera com auxílio da CCCI e também a parassegurança da Cognópolis? Esse é um item bastante interessante. A questão da parassegurança da Cognópolis, a gente vê que tem muita relação com a questão do holopensene. A primeira vez que eu percebi isso funcionando, eu voluntário aqui no início do CAEC, aconteceram 2 fatos comigo que me chamaram muita atenção. O primeiro deles foi um dia que eu entrei na Basecom e entrei no meu quarto, e eu tive a intuição de abrir a janela. Na hora que eu abri a janela da Basecom, tinha uma pessoa passando atrás da Basecom, aquele terreno dos fundos. E a pessoa viu que foi surpreendida por mim, né? E eu fiz questão de mostrar para ela que ela estava sendo vista. Quando eu fechei a janela, eu pensei, por que eu fiz isso? E eu vi que tinha uma intuição ali de fazer de abrir a janela e se mostrar. O outro fato foi durante um evento aqui no CAEC também, inclusive era um evento com o professor Valdo, e no intervalo eu tive a intuição de dar uma olhada numa das obras. Quando eu saio do salão de eventos, tinha um carro com placa do Paraguai entrando no CAEC. Aí eu surpreendi, perguntei onde eles iam, que a gente quer conhecer. Aí eu indiquei, então você volta até a recepção, conversa com o professor Moacir, que na época fazia esse papel, eles deram a volta e foram embora. Novamente, eu nem fui ver a obra, voltei para o salão de eventos, eu tive realmente a nítida sensação de que eu tinha sido ali manipulado cosmeticamente pelos amparadores para aquilo. Então eu vejo que a parassegurança da Cognópolis diz respeito a essa vigilância que existe dos amparadores, e as pessoas que estiverem mais predispostas, com maior amparo de função, elas vão ter as intuições para tomar determinadas atitudes. Já o parassaneamento ambiental da baratrosfera, o que eu posso colocar aqui, a questão da para-reurbanologia, eu não tenho muita informação sobre essa contrapartida extrafísica da reurbanização, e sim da contrapartida intrafísica. Então, um exemplo que eu acho interessante, e estou fazendo um verbete sobre isso também, que é a descablagem energética, é quando determinado ambiente tem uma conotação patológica e o nosso trabalho intrafísico de desassédio acaba desfazendo determinadas redes, determinados holopensenes, e o ambiente melhora. Então, nesse aspecto é que eu posso colocar como exemplo.
Agora, a gente imagina que, pela literatura, até do próprio professor Valdo, o Homo sapiens reurbanizados, o saneamento da baratrosfera é um trabalho que envolve os serenões, os evoluciólogos, os despertos, é todo um maximecanismo de trabalho. E nós, na condição de consciência, atuamos como isca lúcida, tenepecista, e aí, a partir dessa visão intrafísica, que a gente pode fazer alguma avaliação. Em Fatologia, página 2, final da primeira linha, o início da queda do capitalismo neoliberal. A atual crise econômica nos Estados Unidos e Europa já podem ser indício dessa queda ou ainda é muito cedo para pensarmos nisso? Poderia comentar? A gente coloca aí tanto a queda do socialismo, né, queda definitiva do socialismo utópico, quanto agora parece ser realmente o início da queda do capitalismo neoliberal. Eu acredito que sim, né? No início da crise, que começou nos Estados Unidos, em 2009, a gente viu o governo norte-americano salvando bancos, quase como que estatizando bancos. Isso é completamente surreal do ponto de vista do capitalismo neoliberal. E se a gente for ver hoje que a China, que é um país comunista, é o motor do capitalismo neoliberal, é uma situação totalmente esdrúxula, esquizofrênica. Então, a gente coloca que, realmente, o que está acontecendo hoje na Europa parece ser o indício de um declínio mesmo do capitalismo. Tem um dos livros que eu cito na bibliografia, que é esse da Ágora, do Marcelo Lopes de Souza, onde ele se arrisca a fazer uma análise do que poderia ser um novo sistema ou uma nova forma que pudesse suplantar o capitalismo e o socialismo. E o que isso tem a ver com a Ágora? Tem a ver que a Ágora pode ser uma alternativa de geração de emprego e renda local, de entrosamento com a comunidade, de vivência da democracia, e isso pode ser realmente o embrião para o desenvolvimento e até a gente extrapolar para o Estado mundial. Agora, Alexandre, só para pegar esse gancho que você comentou da China sustentando o processo, tem uma expressão que eles estão usando, que é uma quimera isso, né? Eles estão falando que é uma chinérica, é a China com os Estados Unidos, com a América, né? É uma chinérica para falar que realmente é coisa esdrúxula. E uma das coisas que mostra que isso é perigoso como um sistema capitalista, entre aspas, é porque a China está se tornando o parque industrial do mundo. E na hora que todos nós estivermos completamente dependentes de um único parque industrial, isso pode ser complicado, pode dar uma crise muito maior, enfim. Ao ler o verbete do DAC, surgiu uma dúvida. Já estudei o livro do professor Rodrigo sobre clarividência, mas mesmo assim tenho dúvidas. Como diferenciar o fenômeno da clarividência da imaginação? Porque quando realizo os laboratórios uma movimentação de energia, observo que de olhos fechados não é raro observar imagens de objetos comuns e quando vejo pessoas nunca me são conhecidas. Como realizar essa diferenciação? Olha, a senhora está só começando com isso. Isso aí mostra que a pessoa jejuna. A senhora está engatinhando, é principiante. Tem que insistir nos processos que, com o passar do tempo, a dúvida acaba, a autossugestão acaba, tudo fica mais claro. E outra coisa, a senhora vai começar a ver as diferenciações entre consciência e consciex. E o processo, então, fica mais, vamos dizer, correto, límpido, claro, vamos dizer, indiscutível. Mas a pessoa tem que temar nas experiências, tem que repetir as experiências, tem que ter persistência nas observações. Agora, o ideal é sempre registrar para ver como é que fica. Vai chegar a um certo ponto, então, que as suas percepções aumentam de tal maneira que não há mais dúvida alguma de nada, porque os fatos físicos vão corroborar os fatos extrafísicos que a senhora vai perceber. Então, insista por aí, que só chega lá. Agora, para você, professor Alexandre, em Fatologia, página 1, última linha, poderia relatar o aparo das arestas dos egos executados pelas concessões cosmoéticas ao pensamento diferente? É interessante que venha a ser essa questão de aparar as arestas com pensamento diferente. A gente tem uma tendência, isso é da condição humana, a gente conviver mais com os afins, com as pessoas que a gente tem amizade, facilidade de convívio e etc. e tal.
No momento em que a gente se depara com pessoas que pensam diferente da gente, ocorre o debate, ocorre o choque de ideias. E é nesse momento que o choque de ideias vai provocar aparar as arestas, porque cada um vai colocar o seu ponto de vista e a tendência é o crescimento, é o choque de paradigmas, enfim. Então é isso que a gente coloca, né? E a concessão ao pensamento diferente diz respeito até que ponto a gente pode fazer concessão na convivência com o pensamento diferente. Um dos exemplos que a gente cita sobre esse aspecto foi a palestra dada por 2 sheiks aqui no Discernimento. Entende? E isso partiu dos sheiks. Eles queriam conhecer a Cognópolis, vieram até a Cognópolis. Nós conversamos com o professor Valdo, eu e o Felipe Mansur na ocasião, para ver se era realmente, né, interessante organizar aquela palestra. E aí a ideia foi o seguinte: sim, vamos deixá-los vir até aqui, vamos conversar, mas em hipótese alguma vamos deixar de fazer as perguntas que achamos coerentes em relação ao islamismo e etc. e tal. E tudo foi perguntado, entende? A questão da fátua, a questão da gestante bomba, uma série de perguntas nevrálgicas em relação à conduta do islamismo, e eles se defenderam, colocaram o ponto de vista deles. Então nós fizemos concessões para que eles viessem até aqui, houve uma confraternização no final, mas a gente viu que foi positivo para nós, porque muitos de nós não sabiam muito sobre, por exemplo, a diferença entre sunita, xiita, maronita, o druso, várias linhas do islamismo. Foi uma aula até um certo ponto. Então a gente fez a concessão e o debate foi bem positivo. Isso no dia a dia também, né, à medida que a gente se abre para conhecer o pensamento diferente, a gente está se abrindo para debater, e aí a gente vai estar aparando as arestas. Eu preciso perguntar para a Rosa o que ela era, né? Sunita, né? E a Rosa, a Lucy, o Felipe, na hora que a gente iniciou a organização do evento, a gente descobriu várias pérolas árabes aqui na nossa comunidade. Gente que entende o assunto. Mas agora a maior que nós temos hoje aqui é a Sheila. Ela não está aí hoje. Né? A Lucy e a Rosa ajudaram a gente. Xalita. Agora aqui, poderia explicar por que somente aí na Cognópolis existe a democracia pura? Ele está desesperado. Não é. Ele é de não é só aqui na Cognópolis que existe a democracia pura. Está desesperado. Tem vários cantões na Suíça que já implantaram e utilizam a democracia pura ou democracia direta. Isso é o Murilo, ele devia vir para cá, todo dia ele escreve, sai lá de Goiânia, vem para cá. Vem para Cognópolis você também. Murilo. Então, se não é uma ideia da Cognópolis, a democracia pura, essa ideia começou a ser implementada aqui a partir de um curso heterocrítica de obra útil com o professor J. Vasconcelos, que é autor do livro Democracia Pura. A partir de então, nós entramos em contato com essa ideia e que foi criado o Conselho dos 500 e a gente está implantando a democracia. Mas não é exclusividade da Cognópolis. Agora, escuta essa aqui, Helen. Professor, gostaria de uma opinião sua sobre mudança de profissão, sendo que estou pesquisando o ingresso na profissão de enfermagem para ser enfermeiro ou entrar no curso de radiologia para trabalhar com diagnósticos computadorizados. Tenho uma dúvida sobre a profissão de radiologista, se é uma profissão perigosa pela exposição da radiação que podemos ter em circunstância do trabalho do dia a dia. Poderia falar um pouco dessas duas profissões? Olha, a profissão da enfermagem é fora de série, você vai pôr a mão na massa. Não é assim que você estava falando? Nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre um dos nossos amigos que quer fazer enfermagem agora. Entende? Pouco antes da gente começar aqui. Agora, então, vale a pena a enfermagem. Agora, tem que se dedicar para não fazer besteira. Igual aquela dona que colocou a sopa no sangue da dona, morreu, não é isso? O paciente morreu. Agora, essa semana, está cheio de bobagem assim, então é preciso ter muita atenção. Agora, outra coisa, a radiologia. Radiologia é um processo muito seguro para quem faz. E eu sou a prova disso. Eu era adolescente quando me fizeram radiologista técnico profissional de uma policlínica odontológica com 26 equipes, ou seja, 26 consultórios, eu era o radiologista único, de manhã, de tarde e de noite, porque eu morava lá.
Agora, o que se passa? Eu era um rapaz que naquela ocasião era adolescente, eles exigiram que eu começasse a usar calça comprida, porque na minha época, o rapaz mesmo, adolescente grandão, tinha umas calças curtas. Eu usava só calça curta. A partir daquele dia que eu fui enfrentar, eu fui usar jaleco, que a gente chamava de avental, tudo branco, e também calça comprida. Aí eu falei com eles, eu vou fazer isso, mas vocês me dão a roupa, porque eu não tenho dinheiro para comprar isso aí. Então, me compraram muda de roupa, o negócio todo, e eu, bonitinho, tudo branquinho, era o radiologista. Agora, o que se passa? O raio-x lá não era fácil, porque era muita radiografia que eu tinha que tirar, eu mesmo fazia a revelação, o negócio tinha que usar aqueles triquetônio, aqueles negócios todos. Não, o problema é que tinha uma barreira que eles fizeram. Pois é, não, era a distância, você tirava a distância. Outra coisa, não aconteceu nada comigo, porque eu tinha lá uns 14, 15 anos, depois disso eu fui pai, e de etc. tal, o que há? Não teve nada comigo. Mas o problema é que hoje, professor, a gente tem os aventais, de tudo de chumbo. Eu sei, mas veja, na minha época era o raio-x para lá e eu para cá. Só que hoje tinha um lugar tudo para isso. Hoje eles ficam em contato muito maior com a radiação. E o problema maior que eu vejo dentro do centro cirúrgico, que eles não usam. Protetor de tireoide, então, eles não usam. Quem é o radiólogo técnico? Eles não usam. Nada de tireoide. E o avental de chumbo é muito pesado, e eles também não usam. Milhares de radiografia que eu tirei. Foi milhares, durante alguns anos. Por quê? Veio um americano para mim explicar tudo. Então, eu fui olhar o que era radioparência, que eles chamavam. Aquilo eu impliquei com a palavra, porque essa eu não conhecia. Radioparência. Entende? Eu estudava muito. E para mim foi o máximo. Com o passar do tempo eu dominei aquilo totalmente. Agora, como nós tínhamos uma policlínica de manhã, de tarde e de noite, eram 3 turnos, às vezes ficava o paciente me esperando, quando eu estava ocupado em outra coisa, para atender no outro turno. Então, era muita radiografia que eu tirei. E eu mesmo revelava, tinha uma câmera. Mas aí o senhor fazia raio-x mesmo, raio-x. Raio-x mesmo. É porque hoje tem várias modalidades, né? Tem os arcos em Cs que eles usam. O raio-x nosso era Ritter, alemão, na ocasião. Era o melhor que tinha na odontologia mundial. Outra coisa, 28 equipos. Você sabe o que é equipe? Tudo Ritter, tudo alemão. Era toda a instalação do dentista, com tudo quanto é motor, tudo isso, tudo Ritter. Tudo veio da Alemanha. Agora, o Mário, que era o que puxou o negócio, que ele era o principal responsável, ele me colocou lá porque eu era de casa, é como se fosse da família. Então, eu falei assim, não, aqui tem que ser uma pessoa responsável. Como você gosta de detalhes, está para você. Agora, nunca aconteceu acidente nenhum, não teve nada, eu nunca tive nada disso. Hoje tem mais proteção. Pois é. Agora, naquela ocasião não tinha. O americano me explicou tudo. Ele falou, você nunca pode ficar perto do paciente. É a distância. Então, eu arrumava tudo com calma, colocava as coisas no negócio, não era fácil. Nunca tirei radiografia colocando o dedo, dá para segurar a radiografia para o cara, nunca, de jeito nenhum. Pois é, isso é loucura. Eu não fiz nada disso. Agora, o problema da radiologia, o difícil, é que os resultados são imediatos, é no tempo. Ele não vem imediato. E acumulativo. Pois é. Hoje tem uma plaquinha que é um dosímetro que eles usam, fica no peito. O que eu estou falando faz mais de 60 anos, né, que eu trabalhei nisso. Mas, então, deixa eu mostrar uma experiência para o senhor. Tem esse dosímetro, que é uma plaquinha que ela conta a quantidade de raios que são liberados de radiação na sala. Então, aquilo é recolhido no final do mês, dos funcionários que entram em contato com a radiação, e é dosado. Se passa de um número X lá, esse funcionário ele tem que ser afastado do trabalho por um período de 30 dias para o organismo. Pois é, veja, eu era sozinho, não tinha ninguém comigo. Pasme, o resultado que eu tive acesso desses dosímetros. A maioria deles, com a quantidade de radiação, Pedro, altíssima. Porque eles não usam o avental de chumbo. Isso que ele falou que o cara coloca... Isso é bobagem.
Exatamente. Mas lá no centro cirúrgico é obrigatório. E não usam as proteções que tem que usar e vem alto mesmo. Aí o cara fica lá de licença 30 dias. A coisa mais séria é a direção da radiação e a proximidade que ela atinge. E o aparelho do arco em C que fica no centro cirúrgico é assim. O raio-x ia para lá e eu ia para cá. Era assim que o cara fez. Outra coisa, ninguém entrava ali. Entendeu? Outra coisa, uma das preocupações que ele me ensinou na ocasião, cuidado com o tanto de radiografia que você vai tirar de uma pessoa só. Então, eu olhava até os turnos que havia, porque a pessoa fazia alguma coisa, trabalhava lá, o processo odontológico, depois ela queria tirar a radiografia de novo. Eu olhava isso tudo, a continuação de quanto era, para não haver acumulação. Isso tudo eles me ensinaram. Agora, veja, de lá para cá o povo ficou, não tem resguardo mais, não olha nada, né? A gente nota. Então, o nosso amigo aí, olha isso. Se você é atento ao processo, a radiologia vale a pena. É muito sério. Agora, gente, ó, o Jornal da Aracê está acabando de sair. O primeiro balanço existencial do Campus Aracê. Primeiro encontro de empresário discute práticas corporativas. A imersão de pesquisa em conscienciologia aplicada no Campus Aracê. Lançado em Cascavel, o curso Alavancagem Evolutiva. Agora, questões para reflexão abordadas no curso. Nós temos aqui ainda os ganhos evolutivos abrindo novas frentes e Aracê em eventos de lideranças voluntárias. Tem as pontuações laboratoriais. Quem é que ainda não foi a Aracê? Quem é que está esperando para ir lá? Está aqui. Quem quiser ler, ó, vale a pena ver, vale a pena, o jornal novinho. Agora, gente, eu queria falar para vocês que a nossa Mabel Teles, a professora, fez um levantamento dos gênios que nós temos bustos aí, vocês sabem que já tem 100 e tantos bustos, e ela foi examinar com a listagem da paraelencologia desse ano. Então, desse povo que está aí, com busto, que foi feita a estátua do busto, da cara do cara, etc. tal, desses 130 que tem aí, 10% já apareceram aqui para nós. Quer dizer, até que ponto que os bustos fazem evocação do dito cujo. Então, eu vou ler para vocês quem é que já apareceu, que já tem busto. Arete de Cirene, Elizabeth de Perrance, Dona Erna Belian Rapa, Francisco Cante Xavier, Hannah Arendt, Hércules Galó, Honoré de Balzac, Jean-Jacques Rousseau, Juscelino Kubitschek, Pontes de Miranda, Sérgio Muscoff, Sérgio Vieira de Mello e Vicente Juan de Lastarossa. São 13. 130 bustos, tem 13 que apareceram para nós. Então, vocês estão vendo na prática que esses bustos, até um certo ponto, fazem a evocação e a turma aparece. Esse povo aqui, ó, tem gente que eu conheci fisicamente. O Pascalini já veio aqui fisicamente, não está aí. Mas eu não sei se foi do ano passado. Não, mas esses todos sim. Tem que olhar, então, o outro. Então, eu preciso falar com ela. Agora, aqui, ó, tem muita gente que eu conheci pessoalmente, convivi com o povo e tal. Está entendendo? Esses são também mais fáceis. Ó, gente que eu conheci direto. Dona Erna, Chico Xavier, o Juscelino Kubitschek, Pontes de Miranda, Sérgio Muscoff, esses aqui. Entende? Esses todos eu vi de perto. Agora me conta, o Mário Palmeira não está aqui, ele apareceu também. Então tem mais 2, são 15 ao todo. Agora, é interessante fazer esse levantamento, porque depois aí da paraelencologia, nós estamos vendo a aplicação do processo junto com os bustos. Vocês estão vendo como é que é a situação, o que é a evocação, né? Como o negócio é sério. Você tem falado muito do Aksakoff, você teve com ele, não? Não, ele só o busto só mesmo. Vi lá, só vi que a energia é dele mesmo, é ele que colocou aquilo lá. Então aqui nós temos que colocar o Pascalini e o Mário Palmeira.
Preciso saber se o Vicente já estava arranjando, não sei se chegou a tua vida. Hein? Agora, ó, esses dois também, Pascalini e Mário Palmeira, eu conheci de perto. São dois políticos. Mas é interessante o processo da paralencologia com os bustos. Isso ninguém estava esperando que fosse acontecer. A turma começou a falar, falou assim, ó, fulano tal que apareceu. Agora, o último mesmo é esse aqui, ó, que é o primeiro conscienciólogo que recebeu um busto. Agora aqui, professor, por um longo período tive várias clarividências no estado hipnopompo, especialmente durante a siesta, que cessaram por longo tempo. Esta semana voltei a ter esse tipo de clarividência logo no início da siesta. No entanto, relacionei ao fato de estar muito cansada e também devido ao fato desse fenômeno ter parado. Pergunto se o cansaço físico mental pode interferir na clarividência e se esta ser confundida com imagens oníricas. Como fazer para distinguir as imagens oníricas da clarividência? Olha, é a mesma coisa que eu estava falando aí com a outra pergunta. Você insiste no registro dos fatos, que depois os fatos físicos vão corroborar, eles vão chancelar, eles ratificam os parafatos. Agora, tenha que anotar isso aí direitinho. Outra coisa, a clarividência melhor não é essa que você está tendo aí, que você está falando que tem, de hipnagogia, não. É de hipnopompia. É na hora que a pessoa está acordando e não na hora que ela vai dormir. Então, olha bem isso aí com calma, que deve dar alguma coisa. Quem está perguntando é a Juliana, da África. Agora aqui. Os serenões estão associados ao trabalho com as placas tectônicas. Assisti um episódio da série do History Channel, chamado Universe, sobre as tempestades magnéticas solares. O campo magnético da Terra, consequente das movimentações em seu interior, gera uma barreira protetora contra essas tempestades solares. Porém, o campo magnético terrestre muda a dado período, trocando a direção do polo magnético. Dizem que já era para ter mudado. Se isso ocorre, ficamos temporariamente até a mudança sem a proteção magnética. Causaria grande destruição na energia, nos satélites, muitos prejuízos subsequentes e mortes. Será que a atuação dos serenões nas placas é devido a esse perigo iminente das tempestades solares no planeta? Não, esse é um deles. Mas não é só isso, não. Existe também o processo dos terremotos, dos vulcões e os processos sísmicos, de modo geral. Entende isso aí, tem que levar em consideração. Agora, também há um processo de vulcanologia, que eu preciso examinar. Isso aí parece que essa pessoa está estudando a coisa de Brasília. Professor, faço estágio em um restaurante onde me sinto muito mal quando estou lá. Sempre fico sonolenta, com a cabeça pesada, sem concentração. E às vezes com desconforto estomacal. Tomo ou penso que assimilo as energias do ambiente das pessoas e não estou sabendo empregar corretamente a técnica para fazer desassimilação. Qual o procedimento correto quando estou num ambiente como esse? Exteriorizar ou fazer o circuito fechado de energia? Sim, mas o problema maior é o estado vibracional. Você tem que estudar, é por aí, estado vibracional. E outra coisa, é uma moça de 23 anos, então o problema em restaurante, né? Tem um processo aí apelo sexual, essa coisa toda. Olha bem como é que você anda, a sua roupa, que isso também influi muito nessa situação. Professor, em 2 oportunidades nesse ano, pude perceber 2 pessoas, não sei se com sim ou com sexo, em lugares pouco comuns, como canteiro central de uma autopista. Essas pessoas tinham um perfil de drogados. Fiquei desconfiado que poderiam ser conscientes. Mas como não tenho uma clarividência curada, não posso ser categórico em dizer. Quando o senhor enxerga uma consciência, essa se apresenta da mesma forma que uma consciência? Não. Varia infinito. Você tem que começar a anotar para saber o que é e o que não é. Porque varia demais. Há uma transfiguração do psicossoma. Então, as personalidades, elas se transfiguram. Outra coisa, o psicossoma, se a consciência tem um pouco de cognição,
ela se transfigura por ela mesma também. Ela rejuvenesce, etc. Tal. Olha bem as que aparecem para você, mais jovens e saudáveis, joviais, viçosas. Essas é que são as boas. Agora, pode falar aí, faz favor, está com você. Alexandre, aqui na página 1, na patologia, 3ª e 4ª linha, de ampliar o desconforto imaturo na convivência com o pensamento diferente. Esse desconforto imaturo diz respeito à dificuldade que muitas pessoas têm de conviver com alguém que pensa diferente. A gente viu agora nessa eleição como é difícil, às vezes, as pessoas separarem as coisas. O fato de uma pessoa vai votar no fulano, outra pessoa vai votar no Beltrano, já é motivo para simplesmente quase que cortar a amizade. Entende? Então, a gente tem que ter essa desenvoltura de conviver com pessoas que pensam das mais variadas formas, politicamente, ideologicamente, sabe? E a gente vê que não é essa a prática. Em geral, as pessoas tendem a querer ficar mais fechadas com as pessoas que elas têm afinidade. Entende? E a gente coloca isso como uma imaturidade. Correto. E na página 6, ali vitrine, a número 1, coletividade, para dar uma geral. Sim. Modelo sociológico urbanístico para a resolução da tensão permanente na vida em sociedade, que é a busca pela privacidade metrópole e pela segurança comunidade. Essa tensão, esse livrinho aqui do Bauman, Comunidade, a busca por segurança no mundo atual, ele traz esse debate sobre essa tensão. Em resumo, é o seguinte: a pessoa que quer bastante privacidade, o melhor lugar para ela ter essa privacidade é na metrópole. Lá ela é um número, ela é um ponto na multidão. Só que a metrópole, a pessoa não tem segurança. O melhor lugar para você ter segurança é na comunidade. Só que, em geral, na comunidade, você tem que abrir mão da privacidade. Então, essa tensão, ela é difícil de você resolver, né? E esse livro, ele coloca, é um antropólogo francês, ele coloca que as pessoas sonham com uma comunidade. Essa comunidade que as pessoas almejam, ela não existe. Então, a Cognópolis eu estou colocando aqui como um modelo sociológico urbanístico de uma comunidade onde as pessoas têm afinidade, tá certo? E pode ser uma forma de resolver a Cognópolis pode servir como um ensaio para resolver essa tensão da busca pela privacidade e da busca pela segurança. A nossa configuração aqui, geopolítica, é uma coisa meio inédita. A gente ter 7 condomínios, vários campi, pessoas que moram em condomínio, pessoas que moram em campi, empresas, sabe? O nosso bairro, ele é um laboratório muito interessante do ponto de vista urbanístico, entende? E aí a gente vê, né, extrapolando um pouco essa questão da privacidade, que muitas pessoas almejam, é meio paradoxal isso, porque o que é a privacidade nos dias de hoje? Com a internet, com as redes sociais, o cartão de crédito que a gente usa, a gente vai deixando rastro em todos os lugares onde a gente vai pagando contas. Então, que privacidade é essa que as pessoas estão querendo? Entende? Então, é esse o debate que eu acho que a gente pode aprofundar dentro da Cognópolis. Então, ok, obrigado. Alexandre, aqui. Na página 4, em paradoxologia, na 2ª linha, que é o 3º paradoxo, você fala justamente desse contraponto aí das redes sociais, né, e dos espaços públicos, né? Como é que é essa condição da Ágora nesse contrafluxo das redes sociais? Como é que você pensa isso? É bem interessante a tua pergunta, Cris, porque a gente vê, dando aula, né, de urbanismo, a pergunta mais frequente dos nossos alunos em relação à questão das praças é por que estão todas abandonadas? E a primeira resposta é porque falta segurança. Mas será que falta segurança? Será que o problema é só a segurança? Se colocar um carro de polícia em cada praça, será que a praça vai voltar a funcionar como era antigamente? E a gente vê que não é. Então, a praça ideal, que aí vem a Ágora como um exemplo, é a multifuncionalidade. Então, é um local onde tinha a feira, você tinha eventos, debates com os filósofos, a democracia, então o debate político, tudo ocorria dentro de um mesmo locus. E aí o que a gente percebe nos dias de hoje, as praças vazias e o incremento das redes sociais, ou seja, todo mundo interagindo virtualmente.
né? É uma coisa maluca isso. Rede social crescendo na internet e as redes sociais intrafísicas tangíveis diminuindo de força. E aí o modelo urbanístico da nossa sociedade é justamente um modelo que reforça esse esvaziamento da cidade. Então, o condomínio fechado, o shopping center, o parque temático, o clube, são espaços vigiados, são espaços protegidos. Então, as pessoas cada vez mais elas saem dos espaços públicos e vão para esses espaços protegidos. Isso também reforça o abandono das praças. Aonde que a Ágora pode entrar? Como um exemplo de um ambiente multifuncional, prazeroso, de convivência, de interação. E a gente vê que em Foz do Iguaçu tem algumas praças que seguem esse modelo. Aqui na República Argentina, a praça ali onde fica o Teatro do Barracão, é uma praça que, do ponto de vista da infraestrutura, ela não tem quase nada. Não sei, acho que todo mundo aqui já deve ter visto como é que funciona a praça, o povo chama de Praça da Bíblia. Você tem uma praça seca, um teatro que é um barracão de madeira, só que funciona de manhã, de tarde, de noite, sempre tem gente, é uma muvuca o tempo todo. Agora colocar a academia da terceira idade, exposição de flores, quantas vezes a gente já foi comprar mudas de plantas lá, entende? Então a terceira idade, nem tão terceira idade, que a gente vê, tem colegas nossos que saem aqui da Cognópolis para fazer ginástica lá naquela praça. Então você vê, a Ágora, ela pode ser um exemplo disso, para a gente fazer as pessoas refletirem da importância da interação. E o que atrai as pessoas para a praça são as funções da praça. Eu queria te dar uma sugestão também, aqui na fatologia, na página 2, lá no finalzinho da tua fatologia, você citou o holociclo, a holoteca e o tertuliário, e a sugestão seria você acrescentar o acoplamentário. Por que eu te dou essa sugestão? É que hoje eu tive uma vivência que, se permitiu, eu queria compartilhar aqui com vocês, que foi o seguinte: eu estava lendo um livro sobre colecionismo, e um dos capítulos estava falando sobre o teatro anatômico, que eram aqueles locais onde tinha um anfiteatro para fazer dissecação. Era a vida de um anatomista e um balsamador, que eu estava lendo sobre ele. E aí, lá está comentando do teatro anatômico. E aí me fez lembrar que, quando eu fiz o primeiro acoplamentário, eu tive essa impressão, quando eu estava tendo a vivência do acoplamentário, que eu estava num teatro anatômico. E aí eu lembrei disso, né? Eu falei, ué, então qual que é a relação da clarividência, a retrocognição e o anfiteatro? E eu cheguei aqui hoje, eu não sabia os temas, que era Ágora e clarividência. Aí, quando eu olhei, falei assim, gente, mas a ideia que eu tive é exatamente o casamento da clarividência, que é o verbete do dicionário que o professor Valdo escreveu, e o teu verbete, que é o Ágora. Então, eu acho que existe uma relação aí entre a clarividência e o processo do anfiteatro. Sim, e é interessante, porque a Ágora é interação. E o complementário é interação, é um anfiteatro também, só que exatamente. Multidimensional. Multidimensional. É uma praça multidimensional. O complementar é isso, é uma vivência... Você acha melhor na fatologia ou na parafatologia? Eu tinha pensado na fatologia por causa da sequência aí, o tertuliário, a holoteca, o holociclo, né? Mas pode ser também na parafatologia. E depois você estuda onde fica melhor. Eu vou ver com a equipe aí, mas eu achei bem pertinente. Tá bom, obrigada. Alexandre, por favor, aqui na página 4, em legislação, o penúltimo item, você coloca a oposição patológica à lei da gregariedade humana. Você pode expandir isso aí, por favor? Penúltimo item da legislação. Oposição patológica à lei da gregariedade humana. Tá? Tem um verbete chamado inconvivialidade. Tá? Foi de onde eu tirei essa lei aqui. Né? Oposição patológica à lei da gregariedade. Então, nós temos uma tendência de viver em grupo, de formar grupos, tá? Com pessoas, enfim. Então, a oposição patológica a isso é o isolacionismo. É a dificuldade de você interagir com as pessoas. Entende? Então, aí, em decorrência dessa dificuldade, a pessoa pode se encapsular e pode realmente evitar essa questão. E a gente vê que ninguém evolui sozinho. A evolução se dá a partir da interação com as pessoas. Entende? Então, é nesse sentido. Tá certo. Obrigada. Alexandre, aqui em cima no Atene Guimarães, página 5, na exemplologia, você colocou... Por que você colocou esses dois exemplos? E eu também ressalto que na neologia estão outros dois termos, tá? Não está vivenciado e teórico, tá? Isso. Perfeito. Essa você correção viu já máximo foi... e mínimo. Isso. Então, você primeiro teve ideia do máximo e mínimo e depois você trocou pelo teórico.
e prático, foi isso? Essa é a segunda pergunta, né? Essa é a segunda, vamos à primeira. É a mesma ideia. Essa correção já foi feita, tá? Pente fino aqui do João já pegou. E realmente a exemplologia foi o que foi modificado por último, tá? Que aí, durante a revisão, a gente achou por bem ressaltar a questão prática, vivenciada nossa. E o discernimento, enquanto embaixada das ICs, é o que a gente tem hoje mais próximo, e não é à toa que a proposta da Ágora foi feita para ser lá no campus do discernimento, é o que tem de mais próximo da Ágora, do nosso projeto. E a gente coloca a Ágora cognopolita teórica como realmente uma idealização. Tá? É um projeto, é uma meta que está idealizada para ser construída até o ano 2015. E aí eu já quero fazer uma propaganda aqui do livro do Flávio Bononato, tá? Que... Alexandre, ainda tem uma outra coisa depois, tá? Já volto com você. Na página 93, a Ágora está explicada no livro Fatos e Parafatos da Cognópolis Foz, que foi lançado ontem, tá? Mostra o projeto, mostra o local e eu até ratifiquei isso com o César nessa semana, que é um projeto que está previsto para ser executado até 2015. Tá? Mas pode falar, você tem mais alguma questão? É na bibliografia específica, o item 5. Olha só, esse trabalho da Nara, ela não apresentou no Congresso de Natal. Eu sou uma das compiladoras, tá? Sim. Não foi no Congresso de Natal, não foi o 7º, foi o 9º. É só isso, quer dizer, uma incorreção, tá? Eu peguei justamente com ela, depois a gente pode fazer a correção, então. Foi, em Natal. Então, muito obrigado e parabéns. A neologia tem que seguir a exemplologia, tá? Isso. Então, como vai ficar? Vai ficar a Ágora cognopolítica, a Ágora cognopolita vivenciada e a Ágora cognopolita teórica. Esses são os termos corretos para a neologia. Agora, seria bom você falar no sinônimo, que é a Praça dos 500. Isso. Explica bem isso. A proposta, né, que foi o professor Valdo que fez, isso está detalhado, foi justamente de se criar aqui na Cognópolis a Praça dos 500. E aí eu lembro bem desse dia, o senhor falou de colocarmos a questão do anfiteatro, trabalhar o paisagismo, o cipreste, né, que é uma árvore que tem bastante a ver com a questão do poder, da autoridade, enfim. Então, o nome original que a gente veio foi justamente esse, a proposta da Praça dos 500. Entende? Essa ideia, assim, não é uma ideia minha, o que eu fiz basicamente foi, a partir de então, eu fui convidado para coordenar o Conselho dos 500 junto com o Júlio, e a gente começou a aprofundar, o Júlio César Garcia, aprofundar o conhecimento e desenvolver esse projeto. Foi aí que surgiu a ideia, né, de vincular o discernimento, o professor Valdo também fez essa sugestão, porque a ênfase da Ágora, isso que é importante frisar, é o locus para o Conselho dos 500. Entende? Então, é um espaço da democracia. Exatamente. Então, assim, é evidente que várias estruturas vão acabar ficando orbitando junto a esse espaço democrático, que é o que a gente coloca, que são os outros elementos da Ágora. Mas a gente não pode perder de vista esse objetivo. Agora, nós temos que tirar esses 500 dos 690, 685 que a gente já tem aqui. Exato. Tem que dar um jeito. Já é possível, a gente já tem como para isso. Já é possível. Se a gente juntar aí uma parte, não precisa ser todo mundo, uma parte já dá 500. Exato. Alexandre, aqui, ó. na página 3, lá na polinomiologia, o último polinômio, gênero, etnia, classe, ideologia. Você podia aprofundar um pouquinho mais? Na página 3, lá embaixo. Gênero, etnia, classe, ideologia. Tá. Aqui a questão que a gente está colocando são justamente classes, né? Gênero, masculino e feminino, as várias etnias, classes, ideologia. Isso aqui é um polinômio que tem a ver com a questão da diversidade que tende a aparecer na Ágora, os debates, entende? O pensamento diferente. Então é nesse sentido que a gente colocou o polinômio. Professor, sim. Com relação aqui ao dicionário, pangrafologia, essas contrações que o senhor fala aqui, involuntárias, dos músculos do crânio, quais seriam os principais envolvidos aí? Aí depende da pessoa e do que ela sente. Ela tem que ir anotando para classificar com o tempo as sensações e a parte que tem os sistemas e órgãos do corpo.
Então, por exemplo, com o passar do tempo, a pessoa vai ver aquilo que eu chamo daqueles triângulos de energia que tem na cabeça, e também o processo da base do crânio, que é o esfenoide. Então, a pessoa vai notar direitinho as diferenças, por exemplo, entre o chakra nucal e o frontal. Agora, o que se passa? O problema é a fáscia lata. Fáscia lata é o seguinte, é isso aqui, ó. Antes de fazer isso, e você então é capaz de mexer com a orelha e é capaz de mexer com todo o prazo, os músculos, ó, da cabeça. É tanto que um artista, por exemplo, performático, uma das coisas mais sérias que tem no teste que se faz para o artista, no histrionismo dele da interpretação, é ele que tem aquele tupete até aqui, então ele está aí com o tupete, aí ele faz assim, e puxa o tupete para trás. Pela vontade dele mexer na fáscia látea, que são esses músculos aqui, ó, que leva, você está entendendo, o processo da testa para trás, mexe aqui. Então, veja, isso tudo a pessoa tem que começar a estudar a anatomia e a fisiologia, se ela quer interpretar direito, quais são as contrações que ela sente durante o transe de percepção clarividente. Agora, tudo isso movimenta. Eu tenho essas coisas e o processo de transe desde menino. Até hoje eu tenho contração, às vezes, do corpo inteiro. Então, isso a pessoa tem que saber, estudar, ver as relações que tem, os processos físicos, para ela evoluir mais seriamente, mais depressa, e também com lucidez, sabendo o que está acontecendo consigo mesma. Agora, isso é individual, de cada um. Cada um tem assim, porque também é individual, mas tem outra coisa. A base do fenômeno é mais ou menos a mesma para todo mundo. Mas as pessoas desenvolvem ou estão em um determinado estágio que é diferente dos outros. Então, ela tem que examinar onde é que ela está. Eu, por exemplo, eu sou capaz de fazer toda essa contenção com o processo de contração muscular praticamente no meu corpo inteiro. Entende? Então, aqueles negócios que os yogas fazem, aquele negócio todo de mexer com a orelha, tudo, eu sou capaz de fazer isso tudo. Facilmente. Isso devido ao processo do transe. Agora, eu sei a hora que eu não consigo dominar, que eu sou dominado pelo processo da contração. Quando eu dou uma passividade ativa, aquilo eles tomam conta. Se eu quiser desfazer, eu não consigo na hora. Entende? Há uma vontade mais forte que está determinando aquilo sobre a minha vontade. É uma canga. Por isso que esse processo de transe, a gente precisa saber muito bem se é uma possessão, você está entendendo? Ou se é um processo benigno. Tudo a gente tem que ver. Se é patológico ou se é sadio. Por quê? Tudo se parece. Agora, quando é patológico, é desagradável. Quando é sadio, você se sente bem. O sadio, a tendência é você descoincidir. No patológico, a tendência é você ficar subordinado a um exupensene, quer dizer, um pensene exterior, fica comandando você como se fosse uma canga. Isso tudo a gente tem que examinar com o tempo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as nossas relações que a gente tem, inclusive esse curso do acoplamentário, tem as listagens das sensações da pessoa. É bom examinar e fazer um arquivo no computador das suas sensações pessoais. Com isso, ela vai ampliar a sinalética, energética e parapsíquica. É assim que a pessoa desenvolve o parapsiquismo. Agora, que eu não consigo entender, assim, essas contrações involuntárias, a gente está num processo de relaxamento ali, não é isso? Não, o relax está dentro desse processo. Outra coisa, toda essa sinestesia e a parestesia, isso tudo tem. Aquele negócio de ficar pulando um local, sim, por falta de vitamina, um músculo, alguma coisa, um ligamento, isso tudo tem. Isso faz parte do serviço. Agora, a pessoa, ela tem que ver consigo mesma como é que é. Agora, vai chegar um ponto que ela vai entender a diferença de tudo isso. O que é dela, o que é de fora, quando é que ela fez, até ela mesma involuntariamente, que não tinha ninguém. E os processos todos do para-banho energético, que eu considero das coisas mais sérias que tem. Então, o para-banho, ele dá uma geral nisso tudo. Ele dá um banho no problema da manifestação e da vivência. Então, é necessário. Sem registro, eu acho que a pessoa não desenvolve depressa. Ela demora demais.
tem que registrar para a pessoa estabelecer contestar uma parte com outra, fazer os cotejos, fazer confrontos. Ela aí vai ver a situação mais rápido. Ninguém é igual a outra pessoa. Eu já vi gêmeos que se não desenvolveram iguais. Um desenvolveu de um jeito, o outro do outro. Então não adianta. Cada um desenvolve a seu modo, não tem saída. Agora, a primeira coisa que não pode ter é medo. Se tem medo, desiste disso. Vai cuidar de ver desenho animado, ver alguma coisa, comédia, para esquecer. Com medo, não vai. A pessoa tem que ser desassombrada, persistente, entende? E, antes de tudo, determinada. Se ela tem determinação, ela caminha mais rápido. Está mais ou menos claro aí? Esse é o caminho. Professor. Cada um tem que usar os seus autoesforços. Esse é o caminho melhor. Alexandre, na 2, na B, página 3, Crescendologia, terceira linha, o crescendo visionarismo para a prospectiva. Pode comentar? Sim. Visionarismo para a prospectiva. Visionarismo no sentido de a gente buscar vislumbrar o que tem por vir. Qual a nossa capacidade de conseguir abstrair da nossa realidade aqui e agora, do nosso cotidiano, e conseguir visualizar uma prospectiva. Entende? Então, eu até amarro isso aqui com a citaciologia. Não há nada como sonho para criar o futuro. Do Vitor Hugo. E o outro, utopia hoje, carne e osso amanhã. E a Ágora é uma proposta. Entende? Então, não deixa de ser um visionarismo, a gente está vislumbrando o que pode vir a ser esse espaço político, parapolítico, democrático, convivial da Cognópolis, nessa paraprospectiva. Obrigada. Queria fazer uma correção aqui, correção pequena aqui na filmografia, que aqui no filme Ágora, você coloca aqui na sinopse que foi um confronto religioso, né, assim, focado mais nos judeus e nos cristãos. Pelo contexto que eu vi no filme, o conflito maior foi entre pagãos e cristãos, não entre judeus e cristãos. Mas no lugar dos judeus, eu acho que, no caso, aí deveriam ser os pagãos, né? Mas os judeus, eles aparecem bastante no filme. Em várias cenas de conflitos, os judeus estão presentes. Não são só os judeus, mas eles também aparecem. E essa filmografia, depois que eu fiz, na verdade, assim, eu tinha uma filmografia, conversei com o professor Ivo Valente, que é o nosso cinéfilo de plantão, e ele passou essa relação, dessa forma que está. Entende? E eu também acho que realmente os judeus tiveram um papel importante no filme. Porque toda aquela questão da cultura da biblioteca de Alexandria e tal, foi tudo ali, um caso, coordenado por pagãos, né? Tanto que tem a questão da cultura pagã e tudo ali. Isso. Aí mostra a questão dos costumes deles lá na época e tudo, e os cristãos indo de contra. A questão lá da bruxaria, da acusação, né? Da bruxaria feita pela filósofa lá. Não, dos cristãos pela filósofa, né? Isso. Eu acredito nesse contexto. São 3 frentes ali, né? Acho que, no caso, eu acho que deve permanecer. Beleza. Professor Valdo, sim. Aqui no dicionário, aqui no ar, na frente do senhor, estava lendo aqui, o aniversariologia é um neologismo novo, né? Porque o que está relatando aqui foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira. Certo, aí deixa eu encontrar a palavra certa. Assim, sempre que surge um novo neologismo, já existe um tema específico para ele ser encaixado. A aniversariologia já existe há muito tempo. Isso não foi eu que inventei, não. Ah, não? Não, já existe. Isso é da cultura aí popular. Aniversariologia, o estudo do aniversário da pessoa. Mas é porque esse relato que está aqui foi exatamente o que aconteceu quinta agora, na Mega. Se não, agora o que aconteceu aí conosco é outra coisa, né? O fato em si. Entende? E foi aniversariologia, porque eu estudo aniversário, porque você estava aí, você viu o que aconteceu? Na quinta? Uhum. Pois é.
Então, eu coloquei o termo aí, porque eu uso tudo na base de logia aí, para chamar a atenção do subtítulo. Ok. Uhum. Olha lá, aniversário lá, ó, aniversariante aí, está chegando. Falou nela, ela apareceu. Entende? Alexandre. Oi. Nessa implantação da agrocognopolita, que ela é uma proposta bem avançada, eu acho que tem muitas... Ela está englobando várias atividades ainda que eu acho que, digamos, a comunidade daqui da Cognópolis ainda não atua, não faz isso. Então, você vê essa implantação em base, assim, com etapas, ou você acha que tem que ter alguma coisa prévia ou não, implanta a Cognópolis, a Ágora, e daí, sim, se faz essas atividades? Como é que você vê essa implantação? Eu vejo que realmente é em etapas. O primeiro passo foi a criação do próprio discernimento, né, que foi uma instituição voltada para a Cognópolis. Oi? Aniversário do discernimento hoje? Sincronicidade. Eu não lembrava disso. O outro aspecto foi a própria criação do Conselho dos 500. Entende? Então, no momento em que o Conselho dos 500 começa a se fortalecer, a criação de um ambiente para o Conselho é inevitável. Entende? Então, são essas questões que eu vejo que elas têm que realmente, são degraus de uma escada para atingir esse objetivo de instalar a Ágora. Na época do discernimento, a gente fez algumas vezes feiras, né? A Feira Cognopolita, a gente teve acho que 2 ou 3 edições. Entende? Então, ontem eu até chequei essa informação, nós temos um produtor orgânico aqui dentro da Cognópolis, que é o Gelson Tureta. Hoje são 2 certificados em Foz. Durante muito tempo, somente o Gelson tinha certificação para a produção de alimentos orgânicos. Recentemente teve uma matéria falando do trabalho dele no Jornal Nacional, que ele está servindo com alimentos orgânicos o Parque das Aves. E aí isso é um fato bem peculiar, né? Pitoresco. Alguns animais que tinham dificuldade de se reproduzir em cativeiro começaram a se reproduzir a partir disso. E veja, está dentro da Cognópolis. Então, a gente poder ter um espaço aqui, uma feira para nós, organizada por nós, entende? Para poder trazer produtos aqui da região, isso movimentaria a economia local, que a gente fala que isso é uma consequência da instalação da Ágora, e ia dar força para os produtores que estão aqui. Então, a criação da associação comunitária, né, da Cognópolis, foi uma outra iniciativa que eu vejo que é um dos pilares da Ágora. Um aspecto também que é importante ressaltar. O Conselho dos 500, quando ele foi criado, o objetivo era de que ele fosse o Conselho dos 500 do bairro Cognópolis. Ainda não é. Ainda é da Cognópolis. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de fazer essa distinção. O bairro Cognópolis é muito maior do que a Cognópolis. Tem várias chácaras, sítios, moradias, que não necessariamente não fazem parte dos empreendimentos da Conscienciologia. Então, esse é um outro passo, a gente tornar o Conselho dos 500 um conselho do bairro Cognópolis. Agora, isso é o visionarismo e a paraprospectivologia que a Neida estava perguntando. Provavelmente, isso deve acontecer a curto, médio prazo, entende? Mas esses starts já foram dados. Agora, depende da nossa comunidade realmente se organizar e participar para a gente poder acelerar esse processo. No verbete do DAC, em analiticologia, o senhor fala sobre discriminação interpretativa. Gostaria de entender melhor, porque tenho muita clarividência e penso sobre a responsabilidade do que vemos. Olha, o problema todo é o seguinte, eu falo aí, hermenêutica, discriminação interpretativa. A hermenêutica é a verdadeira ciência do estudo da interpretação. Outro caso que se usa para isso é exegese, que é a exegeticologia. O outro nome é justamente o que eu coloquei aí no subtítulo, que é analiticologia, que é o estudo da análise do processo. Agora, o que é que se passa com isso? É bom que a senhora aí, que é doutora aí na sua profissão, procure trabalhar mais nos detalhes das suas sensações e vivências. Anotar tudo isso dentro de arquivo especial no computador,
e fazer levantamentos periódicos de avaliação, que é a inventariologia das suas vivências. Isso aí vai levá-la a examinar os detalhes da clarividência, ao mesmo tempo que a senhora pode fazer a classificação das categorias da clarividência, a profundidade, o alcance e também qual o tipo da mensagem, ou seja, qual é o conteúdo da clarividência que está sendo dado do ponto de vista interassistencial. Então, olha bem o conteúdo das suas vivências. Esse é o caminho. Professor, antigamente, quando você ainda não havia se estabelecido no CAEC, como lidava com as energias e as constantes mudanças de ambiente? Da casa para o trabalho, para o supermercado, restaurante, você exteriorizava energia em todo local por onde passava ou tinha uma rotina mais técnica específica? O que você recomenda? Escuta, o negócio é mais embaixo, você está falando pouco, o buraco é muito maior. O caso todo é o seguinte, eu rodei praticamente o mundo inteiro. Você está lembrando, você está falando só eu ia ao supermercado, ia até ali e voltar, isso é bobaginha. O problema brabo é você ir em país que esteja lá. Eu tive em lugares com 6 tipos de braba, que havia, no mínimo, ditadura. Então, pensa bem o que é que eu não passei com isso. Agora, o que se passa? Eu mexo com energia onde eu estou o tempo todo, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer posição, plantando bananeira, deitado, andado, a pé, virado para as costas, não interessa. Então, o problema todo é você dominar a energia e, quando precisa, você se encapsula, que você vai para todo lado e ninguém te incomoda. Você passa, sabe, totalmente ileso, incólume, indene da situação, nada te pega. Então, o problema é estudar os dados para a gente saber como é que é. Agora, ó, eu vou só te contar, já que você está falando em supermercado, eu lembrei de um aqui. Lá em New York, há alguns anos, havia no Chinatown um supermercado chamado Dynasty. Dynasty quer dizer dinastia. Ele era chinês, enorme. E os chineses era o lugar que os chineses procuravam mais comida, era nesse supermercado, no Chinatown, lá no bairro. Então, a hora que eu entrei, o Tal Mal, que era meu amigo, e é chinês, já trabalhando comigo há muitos anos, vira e fala assim, ó, vamos limpar esse supermercado que o chefe aí da área, quer dizer, da Chinatown, está pedindo para a gente fazer isso aqui e usar você para fazer isso. Fica perto dos bichos vivos. Então eu fui, tinha um lugar que tinha os bichos vivos, uma opção de peixe vivo, uma opção de coisa lá, que eles vendiam aquilo tudo vivo, porque o chinês não gosta de nada de leftover, ou seja, aquela comida que fica para outro dia. Eles vão cedinho no supermercado, pega a comida e faz. Aquela comida só serve para aquele dia. Essa que é a verdadeira comida chinesa. Então, lá é muita coisa viva, que eles matam na hora para comer. Então, ele falou assim, fique na área dos bichos, que é a mais pesada que tem aí. E começa a trabalhar com as energias, que ao passo que você vai mexendo com a ectoplasmia, nós vamos limpar o supermercado. Aí eu viro assim, vem cá, eu vou ficando o tempo que for, vocês me avisam então, porque é gente demais que está aqui. Eu então recostei lá, numa das quinas lá daquelas situações que tinha dos bichos, e comecei a trabalhar com energia, trabalhar. 15 minutos depois eu comecei a ver que começou a ranear, o povo começou a desaparecer, entende? Aí passou mais ou menos 40 minutos, ele chegou e falou assim, agora você pode parar que está bem. Eu fui andar no supermercado, estava praticamente vazio. Eles limparam o supermercado para limpar o negócio todo. Estudo do Dynasty, lá de New York. Aquilo para mim foi fora de série. Agora, o Tal Mal eu tinha confiança absoluta na situação dele, os banhos de energia que eu senti lá não eram fáceis. Agora, na hora de sair, ele vira para mim e fala assim, seria bom você pegar as litinates. Litinates é a lixia,
sabe, em inglês, que tinha lá. Pega as litinates, que elas são boas. Todo mundo estava comprando as litinates, tinha um monte de lixias, sabe como é? Então, eu fui lá antes de ir embora, eu peguei as litinates, levei para o hotel. Então, vamos examinar bem o que é a mudança de ambiente com as energias. Agora aqui, no verbete do DAC, página 2, em parafenomenologia, poderia comentar a respeito dos possíveis parafenômenos correlacionados a fotografias? Olha, fotografia varia ao infinito isso aí, porque o processo mais sério que tem é de efeito físico. Agora, quando tem efeito físico, tem dois tipos de efeito físico. Um, que as próprias consciências, elas mexem no problema na hora da feitura da imagem, que mexe lá na foto, dependendo da máquina e da foto que você vai usar, o que é que você está usando aí, né? Então, o celuloide da coisa, porque isso é igual filmagem. Então, às vezes, a gente pode ficar branquinho. Eu já tirei muita foto que ficou tudo branco, e às vezes você viu umas coisas brancas de ectoplasmia em cima de mim. Isso desde rapaz eu tive muitas assim. Aqui no CEEC eu já teve fotografia que deu alteração. O povo viu tudo, estava alterado, que não podia dar aquela... Agora, isso tudo tem que examinar a máquina que foi tirada, para ver se não entrou luz, o que é que tem, de que modo que é. Mas há determinados fenômenos que são indiscutíveis, porque não tem jeito de você explicar, a não ser por alguém que fez uma espécie de para-photoshop na fotografia. Tem disso, essas coisas ocorrem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, fotos, a pessoa tem que tirar muitas e examinar demais e usar sempre os mesmos instrumentos, para que o processo da energia não perturbe o trabalho. Com o tempo, se for os mesmos instrumentos, é melhor. Até, por exemplo, se você está filmando, por exemplo, em vez de fotografia, filmar, você tem que olhar muito o que é que você tem para montar sua máquina, o tripé que você anda com ele, tudo isso é importante. E deve ser sempre os mesmos para aquilo ficar energizado, que aí ajuda o processo da fotografia. As coisas parecem bobas, mas não são. Esse negócio influi muito, por causa do efeito físico. Agora, aqui, ó, para você, Paradoxologia, página 4. Poderia explicar o paradoxo do avanço das redes sociais virtuais, acompanhar o declínio dos espaços públicos urbanos, que é o que você estava falando. Sim. Essa pergunta... Mas repete tudo, porque isso aqui é o Murilo, eu acho que ele não estava ouvindo na hora. Ele só ligou a internet agora, há alguns minutos. O que a gente colocou aqui é que é uma tendência, realmente, de um incremento maior das redes sociais, e isso está vindo meio que em paralelo ao declínio dos espaços públicos. Ou seja, menos pessoas nas praças e mais pessoas no Facebook, no Orkut, no Twitter e etc. E tal. E isso é paradoxal, porque a gente vê, cresce uma rede social virtual e na prática, no cotidiano, na cidade, nós estamos vendo espaços vazios. E é interessante, eu sempre, quando trabalho esse assunto em sala de aula, na faculdade, a gente fala que dentro do sistema que a gente vive hoje, capitalista, que exacerba a questão do consumo, as pessoas cada vez mais com preocupação de segurança, há uma tendência de espaços públicos vigiados ganharem força. Condomínio fechado, shopping center, o clube, o parque temático, que são locais onde a pessoa se sente segura. Então, esses espaços artificiais, como a gente trabalha na questão urbanística, eles ganham força e a rua perde força. Porque cada shopping center que você inaugura numa cidade, existe uma tendência de vários estabelecimentos comerciais perderem a força. Então, tem que haver uma política urbana para fazer uma compensação disso. Então, há uma tendência na nossa cidade de enfraquecimento do espaço público e um crescimento das redes sociais. Professor, o acúmulo de energias pode gerar diversas patologias, principalmente de ordem óssea, pelo que eu já ouvi dizer. É isso mesmo? A doação de energia seria uma necessidade parafisiológica de todo o holochakra? Sim. Agora, o problema todo mais sério não é isso não. É o problema das energias ficarem gravitando no cérebro da pessoa. Então, é preciso de limpar isso. Agora, o arco voltaico crânio chakral limpa. E isso pode melhorar demais a pessoa na hora. Então, o processo é tirar as energias gravitantes patológicas que estejam
no motor do corpo, que é o processo do cérebro. São os dois hemisférios cerebrais. Professor, gostaria de saber sobre os bustos mencionados anteriormente. O senhor encontrou recentemente, extrafisicamente, com todas as personalidades citadas? Ah, quem sou eu, primo? Você está pensando o quê? Que isso aí é... Mas, pô, encontro, vem todo mundo... hoje, às 6 horas da tarde, eu vou encontrar com... Não, isso não é assim, não. O negócio é terrível. Agora, o problema é que nós já temos aí, ao que tudo indica, são 15 que já apareceram aqui. E eu só falo quando eles aparecem espontaneamente e que mostram que estão presentes. Senão, eu não sou bisbilhoteiro, nem fico fazendo fofex. Fofex quer dizer, entende? Fofoca extrafísica. A gente não faz. Fofinho é fofoca intrafísica. Eu evito tanto uma quanto a outra. Às vezes é necessário fazer umas fofinhas aqui com algumas pessoas. Então, mas isso é muito específico, né? Alexandre. Então, vamos pensar bem nisso. Os bustos não são assim, com essa facilidade que você está pensando, não. De 130, tudo indica que já tiveram aqui, nesses últimos 2 anos, 15 deles. Agora aqui outro. Professor, estamos aqui em Luanda, em Angola, na nossa nova sede, assistindo a tertúlia online. Estamos com 6 voluntários. Que recomendações tem para potencializar o nosso trabalho assistencial aqui no país e na região que é a África Austral? Isso é o Felipe Fernandes que está falando, não tem nada a ver, não é? Não é nem o nosso amigo, nem a nossa amiga. Esse aqui é o outro, tá certo? Agora, ô Felipe, é bom você saber que agora, no dia 25, a nossa Juliana vem aqui e a turma está interessada em ir à África. Seria bom depois vocês entrarem em contato com a Juliana para ver, porque essa turma que pode sair daqui amanhã para fazer trabalho da Conscienciologia na África, pode passar aí e ver esses 6 voluntários aí, vocês que estão aí na Angola. Isso aí é importante. Agora, seria bom você entrar em contato com a Juliana. Qualquer coisa é só entrar em contato com a turma aí, que eles têm os processos dela aí de contato, o endereço, dá o e-mail dela. Olha bem isso, Felipe, entra nessa. Agora, o que nós pudermos ajudar vocês, nós estamos aqui. Agora, o que eu acho é o seguinte, como é que está a sua biblioteca aí? Como é que está essa biblioteca? Precisa de arranjar uns livros para esse povo, se eles não têm. Vocês depois fazem uma relação da sua biblioteca e manda para cá, que aí nós vamos mandar os livros para nós. Qualquer coisa você coloca aí, Marta Lopes, CAEC, Foz do Iguaçu, Paraná, que vem para ela. Todo mundo já sabe isso, o Correio todo mundo já conhece. Então põe Marta Lopes e dá uma listagem dos livros que vocês têm, que aí a Marta vai mandar alguns livros para vocês, para a gente atualizar, para a turma debater o processo. Já tem 6, quando tem 3 pessoas para mim já é multidão, já cria problema. Com 6 já está ótimo, já 2 multidões. A Juliana, ela já esteve mexendo em muito lugar, no Mali, por todo lado, é uma série deles. O outro nosso amigo, o Pina... Mas o Pina deve estar junto nesses 6 aí. O Pina deve estar junto, deve ser da turma dele. Luanda. Tem mais gente lá na... Olha, o que eu recebo de pedido de direto, sabe, na TENEPS, lá da África, é um monte. Por isso que eu tenho falado mais na África. Quem indicou para eu falar sobre a África não foi nada da Juliana, nem eu, não. Foi o enumerador, devido aos pedidos da TENEPS. Professor. Então, esse povo está começando a acusar a presença, devido à assistência que nós estamos fazendo. Para a questão de envio de livros para a África, tem que falar com a Marta, então? Como é que é? Para envio de livros para a África, tem que falar com a Marta? É a Marta, é comigo e a Marta. Tá. Você sabe que nós mandamos livro para o mundo inteiro, né? E a Marta é que manda os livros para mim. Então vamos falar de... Minha vida inteira eu já mandei livro gratuito para fora. Você não sabe que a gente uma vez
tinha um caminhão de 2 primos que levavam para o Nordeste distribuir na praça pública, e levava assim, milhares no caminhão. E só, essa na época do Chico Xavier, era livro mediúnico nosso, do Chico e meu, que eu tinha recebido. A gente distribuía gratuitamente nas praças do Nordeste. Entende isso? Ó, um monte de viagem. Agora, por exemplo, o Centro da Consciência Contínua mandava para o mundo inteiro. E outra coisa, adivinha qual a média de livro que a gente mandava de cada pacote? 21. Média. Você tem uma ideia do tanto que a gente mandava. O mínimo tinha que ser 11. Entende? Mas a gente mandava até 21. Um monte deles. Agora, a Marta vive mandando livro aí para todo mundo. Outra coisa, nós distribuímos livro aqui praticamente toda semana, não é isso? É. A gente faz isso. Não é só livro vendido, não. É muito livro dado. Outra coisa, quantas edições nós já fizemos? Edições gratuitas, para distribuir todos os milhares de livros para os outros. Entende? Professor, pelo que o Felipe colocou, eles estão na sede, a sede do IPC lá em Angola, e eles já estão dando a 2ª turma de CIP lá, já de aula. Ah, é? É. Então quer dizer que Angola está subindo, né? Ô, professor, só uma última. Aqueles livrinhos pequenos do Mega Pensene Trivocabulários, eu tenho os livrinhos pequenos dos Mega Pensene Trivocabular, eu tenho opinião particular que poderia publicar mais. Ah, sim. É. Porque o pequenininho é barato, é menor. Agora, tem que saber aí da editagem o que está esgotado. Conversa com eles. Esses aí está tudo esgotado. Fala com eles. Tem gente que gosta demais desses livros, porque é fácil de levar no bolso. Muita gente usa. Agora, ó, a natureza ensina. Foi o primeiro livro que eu comprei. Dá soco no queixo, bem aqui, ó. Só um esclarecimento aí, ó. Lá no Campus Aracê nós temos os 3. Mini definições, máximas da Conscienciologia e a natureza ensina. Tem bastante? Bastante. Estejam... Compre bastante. Obrigado. Agora aqui, professor, no verbete do DAC, Aniversariologia, página 2, poderia explicar com mais detalhes sobre a clarividência da jovem aniversariante que foi sorteada para participar da mega euforização. Está vendo? A gente tem que falar dela aí, é o jeito. Isso aqui vem de Campina Grande, do Mato Grosso do Sul. Olha, eu vou explicar o que é. O negócio foi quinta-feira, que é o dia que nós fazemos a mega euforização aqui. A mega euforização, eu não sei se você já viu, seria bom você ver na próxima quinta-feira, você vai ver como é que isso funciona. Então, uma pessoa é sorteada para ir à mega euforização. São 2 campos que nós instalamos. Então, são 2 pessoas, uma num campo e outra no segundo campo. Agora, o que se passa? Essa pessoa que é sorteada, ela escolhe 2 outras. E elas vêm, nós colocamos em 3 cadeiras na frente. Eu não pego em ninguém, não toco em ninguém, nem nada. Só sento ali no meio, na frente, e começo a exteriorizar a energia para melhorar o campo e criar o processo da euforia, no caso, junto com os amparadores. Agora, o que se passa? Às vezes a gente tem clarividência devido à movimentação dos amparadores para instalar o campo e desenvolver as energias do campo. Nesse campo que estava essa que foi sorteada, que é aquela... Seria bom a turma lá do estúdio, ela ainda está aí, onde é que ela está? Está ali, ó. Seria bom dar uma geral nela para ver quem é. Que ela está aí, dá um close aí. Dá um close aí. Não, dá uma geral na turma lá em cima, lá. Que são as nossas amigas lá do interior de Goiás que estão aqui. Aquela que está lá no meio é minha amiga de muito tempo. Essa filha da mãe, ela vem para cá, vai morar aqui, ela está preparando a vida dela, que isso aí é filha, essa indivídua, ela é filha de uma grande amiga minha, da minha época, da mocidade. Sabe como é que é? O nome dela é Hélia. Agora, tem a outra que está lá, que é amiga dela, não é filha, não, é amiga. Aquela lá, aquela bonitona que está lá, ali, ó. Então, o que se passa? Essa que é a tal moça. Então, ela veio, eu coloco sempre a pessoa que foi sorteada no meio e as outras 2 de lado.
Durante o processo do campo, eu vi que tinha uma festividade. Eu sei do processo de clarividência, que é aquilo que a gente chama da parapictografia, que nós estamos falando aqui. O que é parapictografia? Então, tinha um cenário como se fosse de aniversário, de casamento, de festividade, de comemoração. Eu, então, viro com a maior cara de pau, né, todo inocente, sem saber de nada, viro para os três e falo assim, vem cá, algum de vocês pensou em algum processo de festividade? Porque eu vi um negócio assim, que parecia até filme americano, daquele quando eles fazem festividade, por exemplo, de casamento, assim, ao ar livre. Aí eu falei assim, não, hoje é o meu aniversário. Então, explicou tudo. É isso que é o processo que aconteceu. Foi ou não foi assim? Não foi isso? Quem viu? Não é isso? Estou relatando o que houve. Então, isso tudo é um processo de clarividência junto com a mega euforização. Agora aqui, Alver Betógrafo. No princípio, tínhamos o paradigma da escravidão. Nessa época, era inviável falar em trabalho assalariado para todos. Falariam que não haveria como pagar, não teria dinheiro ou ouro suficiente. Hoje, o trabalho assalariado é uma realidade com o capitalismo. Esse é o nosso paradigma atual. No futuro, teremos o trabalho voluntário, o neoparadigma, onde todos trabalharão de forma gratuita nas fábricas, comércio, na indústria, no governo, etc. Os produtos ficarão disponíveis a quem quiser adquirir. Basta para isso trabalhar de alguma forma. Falar isso hoje seria inviável. Já tentei explicar isso, mas deram risada. Penso que, da mesma forma que davam risada na época do trabalho escravo, em relação ao trabalho assalariado. Poderia comentar algo sobre isso? Eu acho meio arriscado, né? Essa é uma paraprospectiva meio complicada da gente fazer, né? Eu me sinto desautorizado a emitir qualquer comentário. Eu não sei realmente se futuramente as pessoas não vão trabalhar ou não vão ter salário. Eu acho meio difícil isso. Não sei se o professor quer complementar, se tem alguma ideia sobre isso. Existem algumas... o escambo, hoje, tem crescido em algumas comunidades mundo afora, tá? Onde o papel moeda é deixado de lado e as pessoas estão resgatando o escambo. Agora, não dá para dizer que isso é uma tendência de crescimento e as pessoas abolirem o papel moeda. Realmente, eu imagino, pelo que eu li, tá, que vai haver uma síntese. Isso é uma opinião muito pessoal em relação à questão do capitalismo e do comunismo. Então, está se falando muito de tecnologias verdes, que é uma nova economia que deve surgir com maior responsabilidade social, ambiental, entende? Mas eu não acho que vai haver uma mudança, pelo menos a médio prazo, muito grande nesse sentido. Professor, a clarividência pode sofrer interferências de ondas eletromagnéticas? Olha, a pessoa humana recebe influência de ondas eletromagnéticas. Se pode, tudo que a pessoa humana sente, percebe ou vivencia, sofre influência, está na cara. Já tive vivências em que vi minutos antes um homem se movimentando em minha casa e desaparecendo. A princípio, pensei tratar-se de uma consciência, mas minutos depois eu o vi no seriado que assistia, que era a mesma pessoa. Isso me levou a duvidar se muito do que se percebe pelo parapsiquismo seria resultado de interferência terrestre. Não pode ser, mas você tem que lembrar o seguinte: será que não foi alguma consciência que fez você ver isso através daquilo que você ia ver o filme, até induziu você depois para ver o filme? Tudo isso acontece. Você tem que conjugar e casar mais as sensações e parasensações, vamos dizer, intrafísicas e extrafísicas, paraperceptivas e também somáticas do corpo humano. Você tem que examinar isso com calma. Alver Betógrafo, você tem conhecimento sobre o projeto Vênus de autoria de Jacques Fresco? Qual a sua opinião sobre essa proposta e as relações com os projetos da Cognop? Olha, eu li faz muito tempo sobre esse projeto, mas eu não tô lembrado agora para poder emitir nenhuma opinião, não. Professor Valdo, aqui no ar, eu queria que o senhor fizesse uma relação, um cotejo, conexão entre o esfenoide, clarividência, arco voltaico. Que tipo de relação pode ser? Parabanho? Tem relação o tempo todo. Agora, o processo que a maioria das pessoas que mexem com isso não entende.
nem tem ideia que tem esfenoide. Agora, o esfenoide é o osso mais complexo do corpo humano, devido ao processo de inervação e circulação que tem. E ele está na base do problema dos 2 hemisférios cerebrais. Então, isso tudo a pessoa tem que estudar, ver a fisiologia com calma, etc. Não é fácil. Agora, o que eu vejo mais sério não é nada disso. O que eu vejo mais sério é a vivência das sensações que a pessoa tem durante os transes, você está entendendo, parapsíquicos. Quais são as sensações? Anotar isso tudo e cotejar depois. É isso que ensina mais. E ele tem ligação com a pineal também, não? Tem tudo que tem no cérebro. Agora, o processo tem com o processo do fronto chakra, chakra nucal, chakra coronário. Tem que estudar. Que tem uma técnica que o Moacir me ensinou há um tempo atrás, de fazer uma pressão no esfenoide e provoca uma descarga. Tem muita gente que gosta de usar essas coisas e pensar. Isso. Jogar o negócio para trás, outras aí, coisas mais. Agora, eu vejo isso não. Eu gosto de fazer tudo, é mosquito com bomba atômica. Fazer tudo por atacado grande. Então, você mexe com energia para acabar com tudo, de uma vez só. Entende? Então, supera tudo, por causa dos pares cranianos. Então, eu penso numa coisa, eu coloco tudo que eu tenho ali por atacado. Então, eu passo por cima disso. Agora, através disso também, a minha interpretação dos fenômenos fica mais séria. Eu vou mais profundamente no assunto. Eu envolvo tudo que eu posso. Então, por exemplo, eu vou tratar de uma pessoa, é para melhorar alguma coisa, é para matar ou morrer. Que eu acabe comigo, mas que ela melhore. Você está entendendo? É assim que eu penso. Então, o problema meu, há muito tempo, desde o rapazinho, eu sou determinado e radical. Aí dá resultado. Entende? Por quê? Eu dou o que eu tenho. É o que eu posso. Entende? Eu acho isso mais importante do que essa pessoa que fica fazendo a coisa com varejismo. Dá um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Então, o senhor usa até um termo, quando o senhor fazia o arco voltaico aqui, eu vi alguns tapes. Esse arco voltaico, às vezes, você não sabe a expressão de energia que a gente instala aqui. Por quê? Nós agora estamos fazendo esse arco voltaico, quanto tempo já tem aí? Vocês que sabem. Quanto tempo? O arco voltaico que eu estou falando da mega euforização, porque ele é igual ao arco voltaico, mas mais sério, porque nós estamos instalando um campo com 3 pessoas. Você está entendendo? Então o negócio é mais sério. Outra coisa, a mega euforização minha é diferente da que eu faço aqui. Essa aí é para o povo. A minha é particular. Se você fizer a sua, é diferente dessa também. A sua vai ficar individualizada. Essa aqui não, é grupal. Não, eu estou dizendo que no passado o senhor fazia arco voltaico aqui. Eu lembro que eu vi alguns vídeos. Mas isso aí, a mega euforização equivale ao arco voltaico. A instalação do campo atendendo as pessoas. Quanto tempo faz? Começou em abril de 2010. 2010. Abril de 2010. 2 anos e meio. Abril de 2010, nós estamos caminhando para 3 anos. Que a pergunta que eu tenho para dizer é o seguinte: quando o senhor fazia o arco, quando se faz o arco, existe uma dosagem? Porque o senhor diz assim, eu solto os cachorros para cima. O senhor usava até esse eu dou tudo que eu tenho. É. Olha aqui, no povo que eu atendi até hoje, eu nunca encontrei alguém que eu não dominasse o processo da energia na hora. Você tem uma ideia. Então, a primeira coisa, se tinha serenão no povo que eu tratei, ele deixou que isso acontecesse. Essa aqui é a minha conclusão. Então, independente de quem seja assistido, a gente pode colocar... Eu coloco tudo que eu tenho. Outra coisa, eu vou almoçar. Eu me dedico ao meu almoço e como o meu almoço. Vocês já viram como é que eu como? Eu sou diferente da maioria das pessoas. Tudo que eu faço, eu observo detalhe. Eu gosto de fazer até terminar. É tanto quando eu estou comendo, eu evito estar falando muito. Eu falo quase sempre quando eu acabo. Vocês já perceberam que eu sou assim? Se eu sou assim, até para alimentar, pensa bem no resto. Agora, o que eu vejo é a disciplina. Você tem que ter organização. Tudo no mundo é assim. Então, na questão de energia, é que eu dou mais dedicação a detalhes. É que eu olho mais detalhes em matéria de energia. Por isso que eu acabo
identificando quem aparece. Chegou perto de mim, opa, está invadindo aqui o campo. O que é engraçado é que aqui, esse campo aqui é uma plataforma. Você sabe, se uma pessoa que entra aqui, ela desequilibra, eu sinto que alguém pisou. Fisicamente é assim. Extrafisicamente é a mesma coisa. Então, essa plataforma é bem a imagem da minha realidade extrafísica. Hoje aqui Se o cara pisa aqui um pé, desequilibra, você nota que ele pisou. Eu percebo que está aqui, você vê na hora. A plataforma foi feita para isso, por isso que ela gira, esse negócio todo. Hoje aqui na tertúlia nós tínhamos aí companhias extrafísicas aí embaixo ou não? Aqui no aqui sempre pessoal tem, da, né? Sempre tem uma para opção, elenco? né? Sempre tem. Hoje eu estava falando desde de manhã que está assim, ó, de concierge aí. Agora não sei, é domingo, né? Sei lá. E eu falei que não é domingo. Domingo é aquele cara que passa o dia bem bom dormindo em casa, o domingo, sabe? O fim de semana dele. Aqui não, hoje é o domingo, o povo está trabalhando no domingo, então é diferente. Agora, ó, procure dar tudo que você tem, na próxima vez que você for mexer com energia, veja o resultado. Alexandre, aqui no A, na página 6, você coloca lá no terceiro item, ecologia. Plano cognopolita de longo prazo de tornar-se comunidade sustentável. Você pode comentar sobre esse plano? Sim. Quando a gente teve à frente do discernimento, nós organizamos o primeiro fórum de responsabilidade planetária. E nós tivemos a participação de diversos conferencistas aqui da Cognópolis e trouxemos também personalidades da questão ambiental a nível nacional. Foi bem interessante, foi um exemplo assim, no sentido dessa interação com um pensamento diferente, onde havia o objetivo comum, que era justamente a questão ambiental. E nesse evento a gente viu que, dentro da Cognópolis, há o interesse generalizado de se transformar numa ecovila. Eu não usei o termo ecovila, porque eu acho que nós precisamos, enquanto comunidade, discutir melhor todos esses aspectos. Mas tem várias iniciativas sendo adotadas por vários campi, no sentido de criar um nível de sustentabilidade ambiental maior. Separação de lixo, tratamento de esgoto sanitário, o interesse dos campi, produção orgânica, enfim. Eu acho que a tendência realmente é que a gente consiga configurar isso como um plano mesmo, de curto, médio, longo prazo, com etapas e etc. O que a gente percebe também uma tendência hoje é as moradias aqui da Cognópolis cada vez mais buscarem sistemas ambientais. Não só por economia, mas também por responsabilidade em relação à questão ambiental. Tem casa aqui, um dos nossos colegas voluntários, já teve até matéria na televisão mostrando como exemplo de uma casa ecológica, tá certo? Então, cada vez mais a tendência é a configuração desse plano, né, de vir a acontecer. Isso que eu ia perguntar, em que ponto, enquanto Cognópolis geral, vamos dizer assim, em que ponto você acha que a gente está nesse processo de se tornar sustentável? Eu acho que a gente está muito tempo pela frente ainda. Eu acho que a gente está bem no início, entende? Eu acho que está bem no início e envolve uma mudança de cultura, entende? E aos poucos a gente vai galgando passos, mas a gente está começando isso. Alexandre, aqui no D, queria que você falasse na página 5, na argumentologia, quando você fala aqui da Sinvex, o anteprojeto de fazer a inserção de uma mini ágora. Vai ser um centro de interação. Você pode explicar mais como que é esse projeto? Sim. Esse ano, quando eu iniciei meu voluntariado na Sinvex, a primeira coisa que eu fui fazer é ver todos os projetos que tinham sido desenvolvidos. E, para minha surpresa, eu não tinha visto isso ainda. Eu peguei o plano piloto, o primeiro que foi feito, e estava lá, Ágora. Aí eu olhei assim, mas de quanto que é isso? Não, isso aqui foi apresentado, foi feito em 2004, 2005... Então, já havia essa ideia permeando aqui o Holopensene. Uhum. E é lógico, dentro da questão urbanística, sempre se fala na Ágora como um espaço público de excelência. Entende? Então, lá no início, no debate do projeto piloto da Sinvex, do campus, já estava posto a ideia da Ágora, né? Então, assim, evidente, até complementando, a Paula tinha feito a pergunta sobre as etapas e como vai ser feito. No início da tertúlia eu falei no livro Fatos e Parafatos, que foi lançado ontem, a meta é 2015 para a instalação da Ágora. Só que até lá, eu imagino que muito vai ser discutido, debatido e amadurecido em relação ao formato e possíveis outras funções que possam ser agregadas ao projeto, etc.
E aí, nesse caso específico da Sinvex, você pegou esse projeto para dar continuidade, e aí vai ser um centro de interação ali com as pessoas. Isso, a gente está desenvolvendo o plano piloto da Sinvex, tem uma série de ideias novas, né, que a gente está discutindo, mas com certeza a ideia da Ágora, enquanto uma praça de convivência, a gente deve manter. Pelo menos até o momento, nas nossas reuniões, que a gente já teve reunião, oficina sobre o plano piloto do campus da Sinvex, a ideia é manter isso, né? Acho que tem tudo a ver com a proposta da Invex. Legal. Eu também queria perguntar mais uma coisa aqui na tecnologia, que você fala assim, da técnica parasemiológica da abordagem à identidade pessoal. Você pode explicar isso no contexto do seu verbete? Que página que está isso? É na página 2, tecnologia, segunda linha. Isso, tecnologia, segunda linha. Essa técnica diz respeito à questão deixa eu só achar aqui que eu tinha uma anotação. Técnica parasemiológica da abordagem à identidade pessoal. Isso. Porque quando a gente vai trabalhar com o pensamento diferente, entende? E essa é uma tônica que a gente está dando para a questão da Ágora, essa abordagem semiológica e parasemiológica é interessante. Ou seja, você fazer uma leitura, quem é a pessoa que está vindo interagir com você. Entende? Você anatomizar os pensênios, o holopensene, a intenção. Então, é nesse sentido. De você, na primeira abordagem, você aplicar essa técnica para você poder se posicionar em relação àquela identidade nova que está se colocando para dentro. Isso dentro do ambiente da Ágora, seria a ideia? Na verdade, assim, eu coloco isso dentro do contexto do verbete da Ágora, porque é um espaço de interação muito grande e com muitas pessoas. Mas a gente deve aplicar isso o tempo todo, em todos os lugares. Né? Claro. Quero te perguntar o seguinte, no encontro que teve esse ano, ou foi no ano passado, na verdade, que teve a questão do encontro ecológico, que veio o pessoal, foi um evento assim, bem interessante. Eu cheguei bem no final, mas foi um dia que teve uma chuva torrencial, derrubou o muro, um monte de questões assim. E teve mais um evento também, que eu percebi que agora não sei dizer qual foi, que foi importante também, que teve mais uma uma reviravolta aí do meio ambiente, tudo mais. Quero te perguntar, extrafisicamente, assim, o que você viu, o que foi percebido, como é que foi, qual que foi, a princípio, assim, as hipóteses de repercussão disso ocorreu? Interessante é o seguinte, o evento que você está falando é o Fórum de Responsabilidade Planetária. E esse muro que caiu foi de um condomínio aqui perto do Consalter, e eu cantei a bola desse muro. A Thelma está aqui, testemunha, foi em outubro. O que aconteceu? Um muro de 4, 5 metros de altura, com um pilar de 9 centímetros de espessura. Eu olhei aquilo assim, o primeiro vento que der vai derrubar esse muro. Depois do vento eu passei lá, estava mais de 100 metros de muro derrubado. Sabe, que o vento derrubou. Então tem esse aspecto, que o muro estava mal feito, e bateu o vento e derrubou. Mas foi mais de 100 árvores derrubadas no geral. Sim, foi um vendaval, foi forte, etc. Em relação ao evento do Fórum de Responsabilidade, a parte extrafísica, a gente viu que foi um evento único, porque nós trouxemos vários palestrantes que não eram, digamos, personalidades, excelência no assunto, no quesito do meio ambiente. E nós tivemos também no mesmo evento vários colegas nossos falando, por exemplo, Wagner Alegrete, professor Wagner, falando sobre paraecologia. Então foi muito interessante porque essas pessoas que vieram de fora para falar de meio ambiente nos conheceram e conheceram a abordagem do paradigma consciencial. Entende? Então foi muito interessante, teve momentos assim mais difíceis, mais pesados, outros momentos onde houve uma interação muito positiva. Vários desses palestrantes de fora vieram depois assistir a tertúlia, se interessaram, inclusive, em conhecer mais, saber mais sobre a conscienciologia. Então, nesse aspecto, foi bastante positivo. O que a gente se perguntou na hora, mas a gente não tem parâmetro para avaliar, é até que ponto não foi uma reurbanização, aquela chuva toda. Atravessou um terreno e foi para o outro, né? Você sabe, né? Ela foi arrancada no lugar e foi para outro. Agora, tinha gente que achava que ela atravessou a estrada, mas eu acho que aquilo era conversa. Não atravessou a estrada, não. Acho que era no mesmo lugar, né? Só que ultrapassou o terreno, a cerca, e foi para o outro. Isso. Outro lugar. E só para complementar, no livro Fatos e Parafatos, esse fórum ele está exemplificado na página 46,
Todos os palestrantes, todos os temas com mini currículos, desculpa, 48. Todos os palestrantes, os mini currículos e as ideias que foram debatidas, enfim. A ideia é assim, que foi um evento bastante interessante por essa troca que aconteceu. Certo? Alexandre, eu queria só deixar um registro. Eu defendo assim que as redes sociais, ainda que tenha utilização, um certo percentual negativo e tudo, de forma majoritária, as redes sociais têm tido papel muito bom na reunião de pessoas em torno de ideias positivas e em torno, inclusive, de ideias democráticas, né? Que são, no caso, tem países aí que estão se mobilizando em prol da democracia a partir dessas redes. Sim. O que a gente coloca aqui como paradoxo é no momento em que essas redes sociais inibem ou dificultam a interação entre as pessoas aqui, fisicamente. É comum, às vezes, você ver na mesa de um restaurante 4 pessoas de uma mesma família, cada um no celular, digitando. Eu concordo com você. Então, isso é um paradoxo. Agora, como toda tecnologia nova, ela traz coisas boas e traz coisas ruins. Entende? Então, um dos exemplos que até o professor Vasconcelos tem colocado na questão da democracia pura é que a internet é uma ferramenta poderosa, porque normalmente os críticos da democracia pura dizem o quê? Mas isso é inviável. Como que você vai fazer? Todo mundo levanta a mão, quem é a favor ou contra, num país de 100 milhões, 200 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Através da internet isso é possível. Entende? Então é uma ferramenta que pode ser muito útil para tudo isso que a gente está falando. Agora, é paradoxal no momento em que a pessoa privilegia a interação virtual e em contraposição à interação humana, digamos aqui, fisicamente. Né? Talvez a gente devesse tentar achar uma solução para esse paradoxo, quer dizer, ver o que vai ser o desdobramento disso mais adiante, onde essas duas possibilidades, né, que é a reunião física das pessoas e essa possibilidade virtual, que é também muito boa, né, elas estejam dentro de um contexto mais positivo e funcionando juntas. É atingir o equilíbrio, né? Isso. Então, por favor, desliguem o celular. Isso é o equilíbrio. A Laura da monarquia foi embora, né? E agora chegou aí, ó, o imperador Dom Pedro e a imperatriz Augusta. É essa que nós estávamos falando, ó. É ele também, ó. Imperador Pedro, Dom Pedro, esse. Escuta, nós esperamos mais uns 200 verbetes da sua parte. Eu confio em você para pôr fogo no homem, está entendendo? Para ele dar um jeito aí de trazer os verbetes, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Foram 123 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Os recados de hoje são a Adriana e Cristina sobre ECP2 em Buenos Aires, o Cícero com o 2º simpósio de Proexologia, o Jeffrey sobre os debates do CAEC e o Pedro Marcelino sobre curso Pensamento Oriental. Agora com vocês, o Fernando do Amigos Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Queria fazer um convite a todo o pessoal que está visitando Foz do Iguaçu, aqui a Cognópolis, neste feriado prolongado, para conhecer aí o programa Amigo da Enciclopédia, entender qual é o objetivo, que é a sustentação da produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para tirar dúvidas sobre o programa, fazer a renovação da sua assinatura e também, se tiver interesse em fazer o pagamento, só se dirigir à recepção do CAEC, ali até às 18 horas, que eles fazem lá o pagamento rapidamente com diversos meios. E também quem está assistindo o Teletertuliano, quiser fazer a sua renovação, a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, você pode ligar no 45 35 25 26 52, você faz lá a sua renovação, adesão rapidamente. E quem fizer essa renovação, uma nova assinatura no mês de outubro vai concorrer a um manual de verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, que é um manual recém-lançado, que é uma ferramenta importante de apoio para o verbetógrafo, o neoverbetógrafo escrever seu verbete. Então, nós vamos sortear 3 unidades, você fazendo a assinatura em outubro concorre a uma delas. Além disso, tem o sorteio mensal também do programa Amigos. Ok, obrigado. Olá, viemos aqui para reiterar o nosso convite para o ECP2 de Buenos Aires, que vai acontecer daqui a 15 dias, no final do mês. E é uma oportunidade da gente vivenciar esse campo parapsíquico, energético, num holopensene bem peculiar,
que a Cristina vai falar um pouco para nós. Olá a todos, eu vou estar acompanhando o curso com a professora Adriana e queria só recordar algumas questões. As atividades da Conscienciologia se iniciaram em Buenos Aires no ano 1994 e o CP2 acontece a partir do ano 2005 e só de 2 anos em 2 anos. Mas Buenos Aires é uma cidade que se caracteriza pelo multiculturalismo, que é evidente na sua arquitetura, de grande influência europeia, e hoje com o contraste da nova arquitetura ultramoderna. Além disso, hoje Buenos Aires é reconhecido como um polo cultural a partir da Feira do Livro, que acontece todos os anos, e isso também assim, é visível na intelectualidade das pessoas, onde hoje encontramos uma livraria ou mais por cada quarteirão. Então, ela é bem reconhecida a partir dessa cultura. Então, é isso. Fica o convite para a gente poder contribuir, então, para fortalecermos um pouco mais o Holopensene da Conscienciologia lá na Argentina. Nós solicitamos quem estiver interessado entrar em contato conosco aqui na tertúlia ou com o IPC, ipc.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o 2º simpósio de Proexologia. Esse evento vai ocorrer no próximo final de semana, nos dias 20 e 21 agora de outubro. Nesse evento vão ser apresentadas várias conferências relacionadas ao tema da Proexologia, e entre os temas vamos ter aí a questão da realização de um plano de ação, a TENEPS como meta prioritária da Proexis, a reciclagem da história pessoal, antivitimologia e Proexis, CAPEX, Serviço de Apoio Existencial, uma retrospecto sobre Honoré de Balzac, Manual de Prioridades Pessoais, tá? O Paradireito como norteador da Autoproexis e uma série de outros temas relacionando, então, a proexologia. Eu quero reforçar também que neste evento será possível a participação através da internet. Então, é possível fazer a inscrição para as pessoas que não tenham condições de vir a Foz do Iguaçu e participar desse evento pela internet. Mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou no próprio site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Boa tarde a todos. Meu nome é Augusto Freire, eu sou voluntário da Reconsciência. Nós estamos aqui para divulgar o programa Casuísticas da Pesquisologia, que são cursos advindos da pesquisa e autopesquisa dos voluntários da Reconsciência. O primeiro curso que nós vamos ter vai ser o curso Pensamento Oriental, do professor Pedro Marcelino, que vai falar mais para a gente um pouco sobre o curso. Nesse curso Pensamento Oriental, a gente vai tratar dos principais pensadores e as principais escolas do Oriente. Nesse primeiro curso, a gente vai focar no Extremo Oriente, China e Japão. Nos outros, a gente vai tentar dar conta de outros aspectos do pensamento filosófico, do pensamento erudito oriental. A gente vai trazer também a questão da revisão de técnicas e conceitos que existem e que foram tratados por esses pensadores. E também algumas críticas sobre a ótica do paradigma consciencial para esse tipo de pensamento. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai tratar no curso da semana que vem, né? No dia 21 de outubro. Então, reforçando, dia 21 de outubro é o curso Pensamento Oriental. Maiores informações no 459993-2000 e no e-mail da Reconsciência, reconsciência, que é com T, né? reconsciência@gmail.com. Muito obrigado. Obrigado. Olá, hoje às 15 horas o debate de CAEC vai começar discutindo aspectos para tornar a Conscienciologia mais internacional. Eu estarei conduzindo o debate baseado na minha experiência internacional como professor e coordenador. Este debate é uma boa ideia para quem pensa que o trabalho internacional está em seu futuro. O debate será na antigo Salão Verde, ao lado do restaurante. Obrigado.
O verbete de amanhã é Variante Linguística, da especialidade Sociolinguisticologia, do autor professor Otto Mendonça. Uma boa tarde a todos e obrigada.